Comunica UFO. Comunica UFO. Informação. Já tem data marcada o 6º Colóquio Nacional Michel Foucault. Será de 25 a 27 de setembro. E quem conversa comigo agora sobre o evento é o professor Haroldo de Rezende, da Faculdade de Educação, a FACED. Olá, professor, seja muito bem-vindo à Universidade Federal de Uberlândia. O evento vai começar só em setembro, mas é importante a divulgação nesse momento, tendo em vista que as pessoas interessadas em submeter trabalho devem fazê-lo agora, não é isso, professor? Isso mesmo. Obrigado, Eliana, pelo espaço aqui. As inscrições, na verdade, se encerram nesse 31 de março, né, desse mês que nós já estamos. Então, a gente está fazendo essa chamada, essa divulgação, exatamente para convidar as pessoas para se inscreverem no evento. Existem eixos temáticos para que esses trabalhos sejam submetidos? Não, na verdade não existem eixos temáticos, a gente tem apenas essa temática geral do evento, né, que é da produção de verdades ao governo da vida, e as pessoas interessadas com inscrição de trabalho se inscrevem dentro dessa margem, né, que essa temática ela busca enfocar uma década de produção nas pesquisas de Foucault, que é de 1969 a 1979. Então, a gente, na verdade, tem como marcos aí, primeiro, na verdade, esse ano de 2019, ele é muito pródigo em efemérides em torno de algumas produções de Foucault. Então, a primeira é a edição do livro Arqueologia do Saber. Então, a gente fez esse marco, que é da Arqueologia do Saber até 79, que é quando ele ministrou o curso Nascimento da Biopolítica, no Colégio de France. E ainda nesse ano, a gente tem um marco muito importante, inclusive aqui no Brasil, que foi a publicação do Microfísica do Poder, que foi um livro que foi editado, organizado pelo professor Roberto Machado, que é daqui, um brasileiro, né, daqui do Brasil. E esse livro foi editado no Brasil primeiro, depois ele foi traduzido em outras línguas. Mas então a gente está trabalhando com essa margem aí, então por isso que tem essa temática, né, recobre essa década de produção do Foucault, e por isso tem esse nome, né, da produção de verdades ao governo da vida. E aí é claro que a gente tenta, com isso, né, recobrindo essa década de produção do Foucault, pensar um pouco também em algumas coisas que a gente pode refletir hoje, né? Então, a gente tem atualmente, né, para dar um exemplo aí, as tais falsas notícias, né, as fake news. Fake news. De uma forma ou de outra, isso acaba governando a nossa vida. Então, assim, a discussão ela vai pensando nessa abrangência da proposta, ela passa por aí também, né, para a gente refletir naquilo que nós nos tornamos hoje, né, a partir, né, dessa reflexão, a partir desses referenciais de Foucault, tanto da invenção de verdades como do governo da vida, né? E o governo da vida ele está muito ligado ao curso que ele ministrou em 79 no Colégio de France, que é o nascimento da biopolítica, né? Que é quando, segundo ele, a vida entra na história, né? Quando aspectos ligados ao desenvolvimento da espécie humana começam a fazer parte de uma programação política, vamos dizer assim. Professor, quem quiser participar do evento, como faz a inscrição? Então, as inscrições elas estão abertas pelo site, que é coloquiofoucault.com.br. O site, e no site repete, por favor, professor. Coloquiofoucault.com.br. Além da apresentação de trabalhos, que outros eventos nós teremos durante o colóquio? Então, acontecerão algumas mesas de debates, assim,
com palestras, né, de pesquisadores, né, dessa discussão em torno de Foucault, que são mesas redondas, né? Então, a gente vai ter uma mesa de abertura, depois, durante o evento, mais 3 e uma mesa de encerramento. Eu destacaria aqui, assim, de memória, a Salma Tanus, né, que é uma grande pesquisadora de Foucault, Vera Portocarrero, que é da UERJ, do Rio, o Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que é um dos grandes historiadores do Brasil que trabalham com Foucault, o Hernani Chaves, o César Candiotto e muitos outros. Assim, a gente está com toda essa programação está disponível, né, no site, né, para o pessoal dar uma passeada lá pelo site. Professor, interessante é que esse assunto, ele é muito abrangente, ele envolve pesquisadores de diversas áreas, né? Então, pessoas de várias áreas podem participar com a apresentação de trabalho. Sim, eu acho que uma das características, né, assim, até do próprio pensamento de Foucault é isso, né, essa abrangência em essa possibilidade, né, de apropriação de conceitos e noções que ele desenvolveu em várias áreas, né? Psicologia, comunicação, educação, a própria filosofia, que é de onde ele vem, né? História. Então, assim, tanto esse leque de pesquisadores que são convidados demonstram isso, como a própria temática e o próprio pensamento de Foucault que mostra essa possibilidade, né, de entradas no pensamento dele a partir de várias áreas, né? E acho que isso é atestado pelo elenco aí, né, de convidados mesmo. Professor, só para a gente reforçar, debater a produção da verdade, ela choca também com essas interfaces do governo da vida, de que forma? Pois é, porque assim, algumas verdades, eu acho que elas são criadas, né? Elas são implantadas e isso acaba governando a nossa vida no sentido de que isso acaba sendo o mecanismo de condução da nossa própria conduta. Né? Que a gente adota isso como sendo verdade. Como sendo uma verdade, né? Sem entender mesmo o que está acontecendo, e a gente acaba tendo o nosso comportamento direcionado por essas verdades. E por que isso acontece, professor? É difícil procurar a verdade? Ou é mais fácil a gente ser conduzido por essas produções de verdade? Talvez seja mais fácil, né? Mesmo porque essas verdades, elas têm um caráter, né, de natural. Então, é como se a gente entrasse nessas verdades como se elas fossem natural, né? Então, é natural que a gente, por exemplo, pense na questão de gênero, que é uma questão muito debatida hoje, né? Então, assim, é natural que a gente pense que só existam duas maneiras de se viver, ou uma única maneira de se viver a sexualidade, né? Que a gente só pode pensar em homem e mulher e está resolvida a questão, né? E isso fica natural para a gente. Então, quando você pensa numa pessoa que é transgênero, nem sei se é bem assim que fala, mas a gente tem um estranhamento com relação a isso, né? Porque isso foge dessa verdade que a gente está acostumado e que já está naturalizada no nosso cotidiano, né? Que é de pensar apenas na questão de gênero sexual nessas duas faces, né? De masculino e feminino. E isso acontece nas diversas áreas, como o senhor, né, falava há pouco. Eu acredito que até em função das redes sociais, desses instrumentos que as pessoas têm de acesso à informação, isso tem fortalecido muito essa questão dessas inverdades, né, professor? Dessa questão da gente estar associando esse conhecimento rasteiro que eu tenho à minha vida, né? Sim, dia a dia. Eu acho que sim. Acho que a gente tem, talvez agora, nesse momento que a gente vive, né, a própria eleição do presidente, me parece que ela foi muito direcionada por essa coisa das redes sociais. É uma verdade que se instaurou ali e é aquela verdade. Então,
E essa verdade acaba nos conduzindo, né? E ela nos conduz nos nossos atos, né? Então, a gente tem hoje um presidente que, em boa medida, talvez seja possível dizer isso, né? Que ele foi eleito por uma verdade, e eu não estou nem entrando no detalhe se essa verdade, ela é, vamos dizer, se é plausível o que foi dito, se não é. Mas, assim, é uma verdade que foi instaurada numa rede social, né? No tipo de mecanismo de comunicação social, que criou uma verdade. E essa verdade levou o presidente à eleição, né? Sem entrar em detalhes se ele é bom ou ruim. Mas a gente pode pensar nessa construção dessas verdades a partir disso, né? Nesse cotidiano que a gente tem. E as redes sociais, acho que são muito... são veículos, né, muito potentes para isso, né? Para a criação dessas verdades, né? Para a instauração de verdades que acabam nos guiando, né? Determinando as nossas escolhas, né? Nos tornando mais ou menos suscetíveis de aceitar determinadas coisas ou não. Instigante esse tema, né, professor? Eu acredito que vai atrair muito o interesse das pessoas. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E só lembrando a você que o Colóquio Nacional Michel Foucault vai de 25 a 27 de setembro. E é legal, né, que as pessoas submetam os trabalhos até o final desse mês, né, professor? Sim, vamos deixar essa lembrança aí, né, que no final desse mês as inscrições para trabalho se encerram, né, e, enfim, é isso. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigada, eu sou Eliane Moreira e este é o boletim informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. Só lembrando que esta entrevista está disponível também no comunica.ufo.br, lá em podcast, e ainda no nosso canal do YouTube, Boletim UFO Comunica Universitária FM.